Bem, boa noite à nossa rede da resistência, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Hoje estamos aqui para debater o impacto da ditadura militar no Brasil, no período aí de 64 até metade dos anos 80, e tenho convidados muito especiais, né, que estarão aqui dialogando conosco nessa noite. Quero apresentar aqui a nossa querida Eugênia Gonzaga, procuradora da República, que foi presidenta da Comissão de Mortes e Desaparecidos Políticos, integra o GT Memória e Verdade, e a Eugênia que tem uma larga trajetória, mais de 20 anos, né, Eugênia, nessa luta aí dos direitos humanos, por reparação. Eugênia, nos conhecemos de vários frontes diferentes, da luta pela inclusão educacional também, Seu tivemos juntas em mais de um fronte, e o nosso querido, meu querido amigo também, Rogério Sotile. Rogério, que foi aí secretário executivo da Secretaria Especial de Direitos Humanos, depois foi o secretário especial de Direitos Humanos do Brasil, foi também secretário de Direitos Humanos do nosso governo em São Paulo, no governo Haddad, e que hoje é o secretário executivo do Instituto Vladimir Herzog. Então, também uma larga trajetória de ativismo, da luta dos direitos humanos, nessa linha de frente aí, assim como a Eugênia mais representando o Estado brasileiro, o Rogério um período representando o Estado brasileiro, Gaúcho, e agora representando a sociedade civil, né, as nossas familiares, né, e lutando também fortemente para que as marcas deixadas por esta tradição, essa cultura, né, que é quase uma tradição, infelizmente, no Brasil, autoritária do Estado brasileiro, ela seja superada, né, pela nossa sociedade. Então, eu queria, de imediato, né, convidar a Eugênia para falar um pouquinho sobre o trabalho que a Eugênia desenvolveu e que esteve na linha de frente, um trabalho fundamental, à frente dessa Comissão Nacional de Mortos e Desaparecidos. E falar desse ato autoritário de Bolsonaro, uma das primeiras medidas do Bolsonaro, que foi justamente retirar a Eugênia sem nem avisar dessa comissão, assim como os demais membros, e substituí-los por pessoas hoje defensoras da ditadura militar. Então, conta um pouquinho dessa luta, Eugênia, a parte de um órgão tão importante do Estado brasileiro, em defesa das vítimas, dos familiares, né, por memória, por justiça, por reparação, e como está isso hoje no Brasil. Conta um pouco para nós. Muito bem-vindo. É uma história longa, mas vamos tentar fazer um resumo aqui. Obrigada, Miziara, pelo convite. Boa noite, Rogério. Mais uma vez aqui. Bem, essa comissão que eu presidi, ela foi criada em 1995. E essa comissão teve uma primeira atribuição, que foi reconhecer as pessoas que a ditadura matou durante a militância política. Foi uma lei negociada, inclusive com as Forças Armadas, e eles exigiram que essa lei fosse o mais restritiva possível, que essa lei apenas identificasse como vítimas da ditadura aquelas pessoas assassinadas, mortas, sequestradas, que tinham relação com a resistência política, pessoas envolvidas com movimentos de resistência política. Eles não consideravam como vítimas da ditadura, por exemplo, aquelas pessoas que foram atingidas por atos de ditadura, mas não necessariamente que estavam empreendendo algum tipo de luta contra a ditadura. E é por isso que no Brasil ficou, então, essa crença de que o Brasil tem 454 vítimas da ditadura, enquanto nos nossos vizinhos teria milhares, porque o critério de reconhecimento no Brasil foi esse critério
muito restrito. Essa comissão, ela deveria fazer a busca dos corpos, né? No Brasil, a gente tem, entre esses 454, a gente tem pelo menos 180 corpos não sepultados, 180 corpos não entregues às suas famílias. Isso é uma conta pequena, porque a gente não está colocando nessa conta outros tipos de vítimas da ditadura. Mesmo assim, essa comissão deveria fazer a busca desses 180 corpos, porém, ela nunca foi dotada de estrutura suficiente para fazer esse trabalho que era tão difícil. E ela parou, ela acabou se restringindo a apenas esse trabalho de reconhecer, de dizer quem era ou não vítima da ditadura. E a busca de corpos acabou ficando com as famílias, com iniciativas isoladas. Então, quando esse tema chega nas minhas mãos no Ministério Público, aliás, chegou a primeira vez no Ministério Público, chegou nas mãos do procurador Marlon Weichert, em 1999. Não veio via comissão sobre mortos, veio via sociedade civil, comissão de familiares aqui de São Paulo e do Rio Grupo Tortura Nunca Mais, denunciando a existência de 2 valas comuns, uma no Rio de Janeiro, que é do cemitério Ricardo Albuquerque, outra em São Paulo, que é no cemitério de Perus. Essa vala de Perus já tinha sido aberta há 9 anos, e os familiares pleiteando trabalhos de identificação. E o governo não fazia esses trabalhos, não tinha condição, não tinha parceria, não tinha verba. Era uma série de problemas para se fazer essas identificações, e também problemas técnicos, porque é um trabalho realmente de técnica muito difícil, não era simples, né? Não dava para você entrar com uma ação e falar identifica, e o como identificar, né? Um processo muito, muito complicado. Então, quando eu entrei, eu me deparei com essa situação em São Paulo, que eram dessas ossadas, né? Mais de 1.000 ossadas aguardando identificação, os trabalhos paralisados, já tinha 15 anos que não tinha nenhum identificado nesse grupo aí dessas pessoas exumadas lá de Perus, e junto com as famílias, então, eu comecei a trabalhar. O doutor Marlon daí já tinha até mudado de área, né? Então eu fiquei mais focada nessa questão da busca dos corpos, e junto com as famílias nós fomos forçando pequenos passos para conseguir algumas identificações. Então isso foi nos anos de 2005, 2006, em que nós conseguimos a contratação específica de um laboratório argentino e que chegamos à identificação de mais 2 pessoas oriundas do cemitério de Perus, Flávio Molina e Luiz José da Cunha, e que foi uma atuação direta do Ministério Público Federal, porque o próprio governo, autonomamente, ele não fazia. Essa comissão que eu passei a presidir, ela não tinha essa iniciativa, né, de ir a campo, buscar orçamento para poder fazer esse trabalho. Bem, isso tudo foi nos anos 2005, 2006, esses trabalhos novamente pararam, e nós entramos com ações a partir do ano 2008, 2009, ainda como procuradora, entramos com ações contra o governo federal e contra o próprio Estado de São Paulo, né, para poder tomar medidas que levassem à identificação dessas ossadas, que a gente já tinha pedido aí a esperança de tentar resolver administrativamente. Bom, para encurtar, a gente chega, então, em 2012, que existe aí essa feliz coincidência em que o prefeito Fernando Haddad assume a Prefeitura de São Paulo, o Rogério Sotile, a Secretaria de Direitos Humanos, e nesse período a ministra era a Ideli Salvati, né? Então eles começam a conversar sobre um acordo para fazer efetivamente esse trabalho de identificação dessas ossadas de Perus. Então houve essa força política, houve esse empenho excelente, né, dessas estruturas, e também passaram a contar com o apoio da Unifesp, que também foi outro braço fundamental para poder ter a técnica necessária. E foi aí, então, em 2014, que o Rogério aqui, principalmente, e outros colegas também que atuavam na época, como eles sabiam que eu tinha essa experiência aí desde o ano 2000, né, com a busca de corpos, com as diferentes situações de cada cemitério, Vila Formosa era uma realidade, Perus outra, e então
em razão dessa minha experiência, eu já não estava nem mais nessa linha de frente, atuando nesse caso, eu estava na regional, promovida, mas fui convidada para presidir a comissão sobre mortes em 2014, aceitei, fiquei extremamente feliz, agradecida, porque realmente é um trabalho que sempre me deu muita gratificação, é muito gratificante, né? Você vê que consegue resolver alguma coisa, né? Fazer algo de bom para essas famílias tão sofridas. E trabalhei, então, de 2014 até 2019 nessa comissão sobre mortos, conseguimos melhorar o orçamento, conseguimos emendas parlamentares, o grupo de trabalho do Perus decolou, trabalhou direto e reto, foram limpas todas as ossadas, foram feitos exames de DNA, teve a identificação de 2 pessoas, mas 2 pessoas num ano só, né, uma troca de tecnologia fantástica, né, entre esses profissionais que estavam trabalhando lá, e pudemos também começar, assim como quando o Peru estava andando, né, foi possível começar a pensar em outras frentes de trabalho. Fizemos investigações em Foz do Iguaçu, no interior da Bahia, no sul do Pará, no Rio de Janeiro, Petrópolis, né? Cada lugar é uma realidade mais complicada que a outra, né? Mas também nós avançamos, delineando, sabendo o que era necessário, né? Em cada lugar. E eu também aprendi muito na presidência dessa comissão. Estou encerrando aqui essa primeira participação, né? A gente, quando apenas da área da legislação, né? Do direito, a gente pensa na procura do corpo como sendo encontrar o corpo o objetivo. Você só está ali para encontrar o corpo. E aí a gente aprende, né, que o fenômeno do desaparecimento, a esse fenômeno do desaparecimento tem que corresponder um trabalho de reaparecimento. A procura já é, por si só, uma forma de reparação para as famílias. As famílias têm que participar de todo o processo levado à identificação ou não. Encontrar ou não o corpo é um resultado e é uma resposta, ainda que seja uma resposta negativa. Olha, não está na vala de Perus, por exemplo, determinada pessoa. Até o não é uma resposta. E então, nesse período, trabalhamos com toda a técnica necessária, principalmente partindo da experiência de peritos brasileiros que atuavam no tema, peritos da Argentina, do Peru, pessoas de outras áreas, né, da antropologia, não só da área médica, mas ciências sociais, historiadores. E foi, assim, para mim, acho que um progresso muito grande, um progresso da comissão, da busca de corpos no Brasil. Conseguimos fazer pela primeira vez um encontro de familiares, né? Mais de 100 familiares se reuniram em Brasília para participar desse processo de escuta, né? Esse acolhimento dessa dor, essa conversa sobre essa dor, chegar bem perto do que está acontecendo, ter respostas, né? Você, por exemplo, a gente pode ter ido em Foz do Iguaçu e pode não ter encontrado, mas a familiar foi junto e ela viu que tudo que podia ser feito nós fizemos. Então elas tinham ali aquela noção de que estava sendo trabalhado. Acho que isso é o que tem de mais importante. E juntamente nesse período, fora, né, esses esforços para procurar os corpos, nós também nos deparamos com a demanda assim, impressionante das famílias pela retificação dos seus assentos de óbito, dos atestados de óbito dos seus entes queridos, porque, como eu disse, o Brasil não procurou os corpos, o Brasil não disse onde estavam os corpos. E então, esses atestados de óbito, obtidos a partir dessa lei de 95, são atestados que falam assim, formalmente, fulano de tal morto, aí data ignorada, local ignorado, modo ignorado, tudo ignorado. E depois embaixo a observação, atestado emitido nos termos da lei 9.140. Isso, para certas famílias, funcionou como uma revitimização, era como se eles tivessem um documento ali, né, reconhecendo que o país não fez nada, né, para achar, né, os seus familiares. E então, passei também, além da questão da busca dos corpos, né, eu e os colegas que compunham a comissão junto comigo,
passamos a trabalhar com afinco na produção de uma saída jurídica para que essas pessoas pudessem ter um atestado fidedigno. E conseguimos, foi aprovada pela Procuradoria do Ministério dos Direitos Humanos, na época, juridicamente foi submetido a várias pessoas, né, e que entendem bem do tema, e aprovamos uma sistemática que passou a funcionar muito bem, em que a comissão passou a emitir atestados de óbito, né, declaração dos óbitos, contendo as datas conhecidas, os dados conhecidos. A gente já tinha tido uma comissão da verdade. Então, muita gente já tinha, por exemplo, pode não saber onde foi no Araguaia, mas, por exemplo, sabia que foi na base Bacaba, na cidade e tal. Então, tudo que a gente tinha de informação, a gente passava a colocar nesses atestados. E como causa da morte, não dava para se saber a causa da morte biológica, né? Se foi infarto, se foi projétil, perfurante, tortura e tudo. Mas o que era possível fazer é que foi uma morte causada pela perseguição sistemática do Estado por motivos políticos. E essa justificativa, essa causa, consta do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Então, nós simplesmente colocamos a causa, essa descrição determinada pela Comissão Nacional da Verdade, e o Judiciário aceitou. Então, enquanto eu estava na presidência, a gente emitiu mais de 40 atestados e acho que quase umas 15, 20 famílias chegaram a levar esses atestados para os cartórios e ter de volta a sua certidão de óbito, porque a certidão é o que sai do cartório, aquele que vem com serinho. Elas queriam muito esse papel. As poucas que eu consegui entregar, assim, era muito emocionante mesmo ver para as famílias como que, pelo menos tendo aquele papel, elas se sentiam mais amparadas, até porque, né, encontrar o corpo, em muitos casos, seria realmente uma tarefa impossível. E como você já disse, esse trabalho todo foi interrompido por uma questão ideológica do presidente da República, né? Ele falou isso na televisão, estou demitindo porque agora o presidente é de direita. Né? Uma situação, para mim, isso é imoral, né? Admitindo que você está tirando uma pessoa apenas por ideologia política, né? Eu nunca disse se eu era direita ou esquerda, eu estava apenas cumprindo o meu trabalho, né? Como expliquei na época, a comissão não é uma comissão de governo, não é um órgão em que o presidente tem ascendência sobre aquele local, por exemplo, o ministério. O ministro é um longa-manos do presidente, obviamente que ele está ali para executar a política daquele presidente. Agora, as comissões, conselhos, eles não são pessoas remuneradas, não tem nenhum vínculo de empregatício, não tem vínculo hierárquico, e é assim justamente porque tem certos temas que não devem ficar dependendo de políticas de governo, tem certos temas que eles têm que funcionar, seguir adiante, independentemente de políticas de governo. O presidente Jair Messias Bolsonaro fez exatamente o contrário, ele transformou, né, esse trabalho em um braço da sua política de governo, e infelizmente o braço dessa política de governo é não procurar, é negar, colocou ali pessoas que são contra o objetivo dessa comissão. Para mim, isso representa mais um ato de imoralidade, de arbitrariedade, porque imagina você vai ter aí vai contratar um professor de violão, você vai contratar um professor de violão, aí você contrata uma pessoa que não toca violão, que não gosta de violão, que nunca viu violão, então você vai pagar um dinheiro para essa pessoa dar aula de violão, é improbidade isso, está desviando o assunto. E aí é a mesma coisa na comissão, você tem ali uma lei que manda fazer reparação pecuniária, reparação moral para as suas famílias, que manda procurar corpos, e você coloca ali pessoas que simplesmente são contra, que não acreditam que aconteceu nada disso. Eles estão lá para negar o objeto da comissão. Ou seja, sem derrubar a lei que criou essa comissão, eles rechearam de gente que não estão fazendo nada lá. Bem, essa questão já é objeto de ação judicial, o Ministério Público entrou
quando eles fizeram essa exoneração de mais da metade da comissão, né, junto comigo foram exoneradas mais 3 pessoas, mas não houve liminar na época, porque o judiciário entendeu que teria que haver uma demonstração do prejuízo da nomeação dessas pessoas. Isso já tem, então, 3 anos, né? Agora até estou com a memória curta, depois desse ano de pandemia. Foi 2019, 2 anos, né? Isso já tem 2 anos, e eu acho que agora a gente tem demonstração sobra aqui, no sentido de que essas pessoas estão lá, que não é para cumprir o objetivo da comissão. A alegação do atual presidente é de que essa lei foi específica para aquele período de 95, e quem ela tinha que reconhecer, ela já reconheceu. Quem ela não reconheceu, ela não tem mais competência para reconhecer, e a busca de corpos nunca foi atribuição dessa comissão. Ela só poderia fazer a busca de corpos para a família que, junto com o dinheiro, pedisse: eu também quero a busca do corpo do meu filho, e não fazer a busca de exatamente o conjunto de desaparecimentos produzidos pela ditadura militar. A nossa posição, obviamente, sempre foi o contrário disso. Alguém no governo tem que procurar esses corpos, e se ele tinha uma comissão feita para isso, essa atribuição era da comissão. Mas valeu a pena, foi um trabalho assim, que eu gostei muito de fazer, fiquei chateada, né? Mas ninguém imaginava também que pudesse ser tranquilo, né? Continuar trabalhando nesse tema exatamente na vigência do governo Bolsonaro. Muito obrigada, gente. Muito importante esse resgate histórico dessa caminhada da comissão, né? Da importância dessa parceria firmada com as famílias. E, Rogério, antes de te passar, acho que nós temos, assim, hoje um dia importante também, quero fazer uma homenagem a 2 figuras que eu acho que são simbólicas dessa luta, Rogério. Uma é a nossa querida Suzana Lisboa, que não pôde estar aqui, a convidei para estar conosco, não tinha como estar conosco, então a Suzana, que é, sem dúvida, uma das expressões aí dessa organização, né, de familiares, de mortos e desaparecidos, incansável a Suzana, sempre foi, né, desde a questão aí do Luiz Eurico, e queria também homenagear nosso companheiro Ney Lisboa, né, que está adoentado, está lá no HPS, Porto Alegre, todo mundo torcendo muito por ele. O Ney, que é essa voz também muito importante na luta em defesa dos direitos humanos e nessa luta constante por reparação, né, verdade e justiça. Então, Rogério, fala um pouquinho para nós essa tua experiência, primeiro como gestor, né, como representante do Estado brasileiro, dos governos que tu estiveste aí participando, dos governos do PT, deste posicionamento favorável aí, que o Estado brasileiro se responsabilize por esses crimes, né, contra a vida dessas pessoas que lutaram em defesa da democracia, contra um regime de exceção. Conta um pouco dessa tua experiência à frente aí da Secretaria Especial de Direitos Humanos aí da Presidência da República, e depois também no município de São Paulo, das parcerias importantes que foram firmadas a partir deste espaço político aí. Bem-vindo, Rogério, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Misiara. Boa noite a todos os ouvintes dessa rede da resistência, e um beijo bem grande para a Eugênia, nossa parceira de tantas resistências, né, pelas bandas de cá. Eu queria dar um beijo no coração da Suzana Lisboa, minha querida amiga, uma batalhadora incansável. Sem a Suzana Lisboa, nós ainda estaríamos muito longe dos nossos objetivos, né, de luta por memória, verdade e justiça. Sem a Suzana Lisboa, talvez a gente não tivesse chegado nesse trabalho lindo que a doutora Eugênia falou aqui sobre o CAAF, e a identificação de algumas ossadas de perus e tudo que nós ainda temos para avançar. A Suzana é uma incansável. E o Ney Lisboa é a voz da resistência, e ele vai melhorar todas as energias para ele, né, somadas aqui de todo o Brasil. O Ney é uma arte importantíssima, é uma voz importantíssima, então toda a nossa energia para eles. Bom, Misiara e caros ouvintes, né, da Rede da Resistência,
Veja bem, eu acho que a doutora Eugênia já falou um pouco aqui sobre o papel dela e o resgate de todo esse processo construído com a Comissão de Morte de Desaparecidos Políticos, né, que nós vivemos no Brasil. Mas vamos relembrar, né, a ditadura militar, imposta em 1964, ela depôs um presidente legitimamente eleito, rasgou uma Constituição, ela afastou juízes do Supremo Tribunal Federal, teve mais de 500 mil de brasileiros investigados nesse processo todo, tivemos mais de 50 mil presos, tivemos mais de 10 mil exilados, tivemos mais de 4.800 caçados, tivemos milhares de índios mortos, né, além daqueles 450 e poucos, né, que a doutora Eugênia colocou aqui. Tivemos mais de 1.000 sindicatos fechados, crianças sequestradas no período da ditadura, censura, corrupção, quer dizer, foi uma destruição do Estado de Direito, uma destruição do Brasil, em todos os sentidos. Veja bem, por que é importante falar isso? Né? Porque depois nós vamos conversar sobre o que nós estamos vivendo hoje. Né? Mas o que vem a partir da redemocratização do Brasil, né, foram construir instrumentos que pudessem promover um processo de transição para a democracia, onde tivemos aí a Comissão de Anistia, né, tivemos a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, tivemos vários outros instrumentos, a própria Constituição brasileira, quando ela coloca os direitos humanos acima, né, de todas as questões que pudesse pautar, né, as nossas políticas públicas no Brasil, né, os acordos e os tratados internacionais, nós começamos um processo de redemocratização no Brasil. Mas isso também é um processo muito lento. Né? E assim, no governo do presidente Lula, nos governos do PT, nós tentamos, de alguma forma, ter avanços extremamente significativos. E aí, né, eu lembro que quando nós estávamos com o ministro Paulo Vanucci, né, na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, nós tentamos, de alguma forma, né, fortalecer a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos. Nós publicamos um grande livro que era o Direito à Memória e à Verdade, que era um reconhecimento público do Estado brasileiro pelo desaparecimento, na época de 434 mortos e desaparecidos, né? Depois identificamos mais desaparecidos ainda, né? E que também promovia um pedido de desculpas sobre esse processo todo do Estado, da violência do Estado que desapareceu com esses militantes políticos assassinados pela ditadura militar. Fortalecemos também a Comissão de Anistia, com o presidente da Comissão de Anistia reconhecendo publicamente e pedindo perdão em nome do Estado brasileiro sobre aquelas pessoas que foram prejudicados pela ditadura militar. Mas, mais do que isso, né, nós produzimos o PNDH-3, que era uma sequência que já tinha sido feita no governo Fernando Henrique Cardoso, o PNDH-1 e 2, mas o PNDH-3 ele teve um diferencial. Ele foi produzido com mais de 200 mil pessoas participando de forma participativa, popular, né, de todo o processo de discussão. Mas o mais importante do que isso é que todo o governo brasileiro participou da construção e da repactuação com a sociedade civil sobre, né, as decisões que saíram no Programa Nacional de Direitos Humanos número 3. Isso é inédito. Né? Essa foi uma sinalização de que aquele PNDH 3 não era uma política de um ministério, de uma secretaria, mas era, sim, uma política de governo assinado e assumido esse compromisso pelo presidente da República, na época, o presidente Lula. E foi assinado por todos os ministros sobre aqueles pontos. Eu estou falando isso porque desse PNDH3 resultaram algumas políticas essenciais para o tema que nós estamos debatendo aqui hoje. E também resultou um problema
grave de tensionamento político que também é importante para a gente refletir aqui hoje. E eu quero ressaltar eles. O primeiro dele, que o PNDH3 definiu a construção da Comissão Nacional da Verdade, tá? Onde que uma comissão também independente, também autônoma, como uma política de Estado, ia fazer todo o levantamento de todos os crimes cometidos pela ditadura militar, né, e apontar suas responsabilidades e oferecer recomendações para o Estado brasileiro, né? Uma dessas recomendações é que a lei da anistia seja reinterpretada, né? Mas nós tivemos outras recomendações, como aquela que a doutora Eugênia vinha conduzindo já, né, na Comissão de Mortos Desaparecidos Políticos, que é, né, localizar, identificar, né, os mortos desaparecidos políticos, né? Quer dizer, havia um processo, né, de investimento do Estado brasileiro para que a gente pudesse avançar de forma séria, consistente e responsável para que o Brasil pudesse fazer, né, um processo de reparação histórica que nunca tinha feito sobre, né, os danos que a sociedade brasileira sofreu com a ditadura militar, com as mortes, com os desaparecimentos e assim por diante. Mas, nesse caso, né, eu queria levantar uma discussão que ela é importante, né? O único tema, por sinal, teve 2 temas importantes na época da Comissão Nacional da Verdade, que criou polêmica, né? Um deles foi uma questão do aborto, né, de que imediatamente o próprio ministro Paulo Vanucchi reconheceu o erro, porque nós ouvimos, né, toda a sociedade civil, o Ministério da Saúde, o Ministério de Políticas de Mulheres, né, e a resposta foi aí. Só que o presidente da República, né, não tinha se atentado sobre essa temática e ele, né, o próprio presidente Lula, tinha se posicionado contra o aborto. Então, foi uma reposição sobre isso. E a questão da ditadura da Comissão Nacional da Verdade, que nós tínhamos uma divergência sobre o ministro da Defesa, na época, o Nelson Jobim, com o ministro Paulo Vanucchi, e que o presidente da República, o Lula, teve que mediar esse conflito, né? E por trás desse conflito estava exatamente, né, um problema que nós estamos vivendo hoje, né? Que o ministro Jobim apontava de assim, olha, os militares não vão aceitar, né, de que a Comissão da Verdade se debruce apenas em cima dos militares, né, que inclua aí as vítimas, digamos assim, né, os militantes políticos. Os militantes políticos já tinham sido punidos, eles já tinham sido mortos, eles já tinham sido presos, torturados, não fazia sentido sobre esse processo, né? Então, foi uma polêmica muito grande, mas isso, né, o ministro Jobim, que era o ministro da Defesa na época, né, ele tinha uma preocupação sobre a caserna, né, como, né, então, nós tivemos que enfrentar esse problema e foi mediado, né, pelo presidente da República e acabou saindo a Comissão da Verdade. Quando eu cheguei no governo, depois, porque eu vim para São Paulo para ser secretário de Direitos Humanos, eu volto para ser secretário especial de Direitos Humanos no governo do Dilma depois, né, mas acabei ficando menos de um ano, porque depois ela sofreu um golpe, né, parlamentar, mas na época a doutora Eugênia era presidente da Comissão de Mortes e Desaparecidos Políticos. Eu consegui, né, em pouco tempo que eu estive à frente da Secretaria, né, de Direitos Humanos, ouvi a Comissão Nacional da Verdade, que ela pediu que fosse criado o órgão de segmento da Comissão Nacional da Verdade, que é o órgão de segmento. Era um órgão, criar um órgão na Secretaria de Direitos Humanos que pudesse monitorar para que o Estado brasileiro cumprisse as 30 e poucas recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Porque senão não faria o menor sentido. Seria letra morta, né, as recomendações e todo aquele trabalho exaustivo e maravilhoso que a Comissão Nacional fez, né? Eu consegui assinar a portaria que criava
esse núcleo de monitoramento, mas logo depois a presidenta Dilma sofre o afastamento e ele não conseguiu ser implementado, né? E eu vinha conversando, né, com a presidente da comissão, a doutora Eugênia, para que a gente pudesse, de alguma forma, né, ficar menos dependente do governo, né, para que a comissão de mortos e desaparecidos políticos pudesse ter mais autonomia, mais independência, né, como foi dado pela lei que criou ela, né? E ela estava muito dependente do governo, ela não podia ser, né, um puxadinho, né, da Secretaria de Direitos Humanos. Ela era um órgão autônomo, competente, com autoridade e que deveria ter orçamento e autonomia para que ela pudesse existir independente de qualquer governo. Infelizmente, também não deu tempo a isso, nós não conseguimos ter a agilidade que tinha, e nem sei se nós conseguiríamos, né, naquele prazo de tempo. Mas se a presidenta Dilma cumprisse seu mandato, eu tenho certeza que sairíamos de lá com a comissão em outro patamar, né, na sua importância e na sua autonomia. Então, para encerrar essa primeira parte, Miziara, né, eu queria dizer para você que é o seguinte: independentemente do que nós conseguimos fazer ou não, né, o fundamental é o compromisso que um governo tem com a democracia, né, e a importância de que esse governo consiga entender, né, sobre como trabalhar a questão do passado. A preocupação da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos ou a Secretaria de Direitos Humanos não era apenas com a reparação, que ela é muito importante para os familiares, né? E não é apenas com o passado, né? A importância de nós trabalharmos sobre a memória e sobre a verdade, essencialmente sobre a justiça, e podermos responsabilizar judicialmente todos os responsáveis pelas torturas e desaparecimento forçado, é para que a gente possa viver uma democracia plena, que a gente possa viver com uma democracia onde não somos ameaçados, onde que aquele que rasga a Constituição sabe que se fizer isso, será punido, né? Será responsabilizado, será preso, como aconteceu na Argentina, né? E não no Brasil, infelizmente. Então, hoje, nós estamos sofrendo todas as ameaças, né, onde que o Supremo tem medo, né, o Executivo tem medo, o Parlamento tem medo de ameaças e ameaças, e todo dia se rasga a Constituição, todo dia pelo Executivo brasileiro, pelo governo brasileiro, e não se consegue enfrentar isso, porque nós não enfrentamos o passado. E o passado não enfrentado, ele volta, e volta com uma cara muito feia, né? E é isso que nós precisamos enfrentar realmente. Muito importante essa tua colocação agora ao final também, Rogério, porque estamos aqui, né, na semana aí que marca aí o aniversário do golpe militar, né, da ditadura, e temos uma forte movimentação no dia de hoje no governo, né, e essa cultura autoritária, essa tradição, infelizmente, autoritária do Estado brasileiro, deixa toda a sociedade já em estado de alerta, em tensão. O que é isso, né? Porque um governo de extrema-direita, um governo com marcas neofascistas, com um discurso autoritário, como é o governo do presidente Jair Bolsonaro, quando começa a fazer estas movimentações, também fica todo mundo em alerta, numa semana que é uma semana, assim, uma semana de muita disputa política em torno da questão da defesa da democracia mesmo, né? Nós precisamos reafirmar, né, a importância da democracia no Brasil, nós precisamos chamar os setores, né, da sociedade brasileira comprometidos com a democracia, para que seja, assim, muito nítido que nós não aceitaremos mais, né, atos como foram realizados no passado, né, nós não aceitaremos congresso fechado, opositores calados, não, como nós vimos recentemente aí, né, nos últimos dias, o presidente tentando calar os opositores com ações judiciais contra Felipe Neto, prendendo pessoas que abrem faixas na frente do Palácio do Planalto. Então, isso não é uma democracia. Então, acho que é um pouco
isso que nós estamos vivendo é uma ameaça e uma corrosão da democracia brasileira, e acredito que muito por conta disso que tu trouxeste, né, Rogério, que a Eugênia também falou. A nossa justiça de transição, ela foi meia justiça, podemos dizer assim, né? Ela não foi uma justiça completa. Então, nós não conseguimos, né, realmente enfrentar esse passado de crimes, né, cometidos pelo Estado brasileiro contra um segmento expressivo da população. Claro. Porque temos o tema dos mortos, desaparecidos, torturados, nós temos as cassações, temos as perseguições políticas, pessoas que tiveram que alterar completamente suas vidas, que tiveram alguns que ir para o exílio, que perderam seus empregos por conta da perseguição política nesse período, né? Então, isso são números muito significativos de pessoas afetadas pelo Estado autoritário. E estas raízes profundas que ficaram no Estado brasileiro, que a gente vê hoje, né, que é este germe que alimenta aí a possibilidade de termos milícias armadas no país, né, de sustentação, da tortura ainda ser recorrente, de termos os autos de resistência e assim por diante. Mas, Eugênia, frente a este novo cenário, né, que é um cenário de um outro governo, que tem um outro tipo de relação com o Estado brasileiro, né, um tipo de relação também autoritária, né, que não zela pela Constituição, pelos preceitos constitucionais que estão na Constituição de 88, como é que é estar à frente desse GT, né? Que desafio é esse do GT de Memória e Verdade, neste momento, junto à Procuradoria aí do Direito do Cidadão, né? Então, fala um pouquinho aí desse novo momento aí do teu trabalho. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão sempre foi o órgão tradicional no Ministério Público que cuidava das questões de direitos humanos, com exceção de minorias étnicas, né, todas as demais questões de direitos humanos ficavam, então, com esse órgão, que a gente chama de número 2 na PGR, né? Você tem o PGR e tem a PFDC, que é a voz dos direitos humanos. Eu tive a honra de ficar 2 anos, né, como procuradora federal adjunta da Débora, do PRA, que teve uma atuação muito assertiva, ela acho que criou aí uma redoma em torno dos direitos humanos, qualquer retrocesso, tentativa, decreto de armas, ela pontuou, estudou, ofereceu material técnico para que todos os colegas em todo o Brasil pudessem trabalhar a respeito daquilo, né? E o Bolsonaro queria muito tirá-la, né, desse papel. Então, quando houve a troca, né, de procuradores, porque acabou o mandato dela, né, o mandato dela não foi uma troca porque ele quis, ela não podia ser mandada embora. Então, quando chegou a vez dela sair, então foi escolhido o doutor Vilhena, Antônio Carlos Vilhena, uma pessoa que eu conheço, um procurador, mas, obviamente, que nós vimos que o período era novo, né, um procurador-geral indicado diretamente pelo presidente da República, sem passar por lista, né? Na posse do doutor Vilhena, o Bolsonaro foi lá no gabinete dele, né? Tipo, olha, estou aqui, né? Então, para mim, aquilo pareceu até um certo um aviso, né? O presidente da República nunca foi, né? Na posse assim. E, surpreendentemente, essa Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, ela está continuando a atuar, emite notas quando é o caso, notas em situações importantes, como agora na Covid, mantém um sistema PFDC em todo o país. Então, essa área está funcionando no Ministério Público, colegas em todo o país atuando muito fortemente. O grande problema é que, obviamente, assim como a gente tem uma geração aí de pessoas que parece que brotaram da neve, né, com pensamento retrógrado, conservador, extremista, né? Isso também aconteceu no Ministério Público e aconteceu, acho que até em muito maior grau também no Judiciário. Então, as nossas ações que sempre tiveram dificuldade de entrar no Judiciário, né? Por exemplo, essa questão da anistia. Não foi no período Bolsonaro que elas passaram a ser recusadas. Todas as ações que nós temos entrado há 20 anos atrás não têm sucesso na justiça. E foi o Supremo Tribunal Federal de 2010 que já falou que não tinha. Então, é esse pacto, essa coisa ali silenciosa que sempre prendeu essa atuação de direitos humanos.
Bem, de modo que esse novo procurador federal do Direito Cidadão, ele está fazendo a sua parte, acho que está sendo realmente bem corajoso dentro dessas circunstâncias e manteve essa sistemática de dividir as atuações em vários grupos de trabalho e manteve o grupo de trabalho Memória e Verdade e, para minha surpresa, me convidou para coordenar esse grupo de trabalho. Realmente eu fiquei muito feliz, porque da maneira como eu acabei sendo exonerada, né, pelo presidente Bolsonaro, foi uma maneira muito, muito ruim, né, para mim pessoalmente, né, ficou uma dor, né, como se eu não pudesse mais trabalhar com esse tema, né. Então eu fiquei muito feliz de ser convidada e nós estamos trabalhando assim com vários pontos que a gente acha que ainda tem aonde caminhar via Ministério Público. Obviamente que no meio disso tudo surgiu uma pandemia, né? E nós tínhamos vários projetos, né, para o ano passado, para esse ano, e esses projetos estão, obviamente, quase que em compasso de espera, né? Até porque a gente conta com o trabalho dos colegas na base, nos estados. E os colegas nos estados estão assim com uma demanda de vida e de morte, né? Então, eu acho que a gente só não conseguiu assim, avançar mais por conta de outras questões, mas não foi de dificuldade para o nosso trabalho nesse tema. Ao contrário, a gente tem tido todo o apoio. Muito bom, Eugênia, a gente saber que o Ministério Público Federal, né, que a gente consegue ter ainda alguns espaços no Estado brasileiro que mantém o seu trabalho em defesa dos direitos humanos, em defesa do cidadão, que tem permanecido nesse enfrentamento, né, para que, de fato, tenha a justiça efetiva para as famílias, para todos esses que foram impactados, né, pela ditadura militar no país. Rogério, fala um pouquinho sobre o Instituto Vladimir Herzog, o Vlado, que era uma figura muito importante, que alguns consideram, inclusive, que o ato, né, de homenagem, assim, a ele, logo após a sua morte, foi talvez o primeiro grande ato de resistência à ditadura militar e que começa a mobilizar para um outro momento, um outro período da resistência à ditadura no país. Então, o Vlado, que era essa pessoa aí reconhecidíssima, um jornalista, né, e essa luta incansável pela verdade, né, por uma outra narrativa, né, tentando desmontar as mentiras que foram colocadas por parte do Estado brasileiro sobre a causa da sua morte. Então, a sua família, né, a Clarice, e tantos outros colegas, como o Juca Kfouri e tantos outros, que se empenharam nessa luta por verdade, pela reparação, pela memória, mas fala um pouquinho do papel do Instituto e um pouco desse outro lado, né? Falaste um pouco do Estado brasileiro, agora, como é que é isso? Sociedade civil organizada, familiares, né? Amigos, como é que é essa luta depois aí, mais de 50 anos, manter isso, né, essa bandeira firme, né, assim, hasteada para que a gente, de fato, tenha justiça em uma outra qualidade da democracia no país. Bom, desculpa. Miziara, esse é um processo bem interessante, porque há uma simbiose em papéis completamente diferentes, né? Você trabalhar numa organização da sociedade civil extremamente comprometida com a democracia e com a memória e a verdade e a justiça, e você também trabalhar com um governo comprometido com a democracia, com o direito à memória, verdade e justiça. Então você tem dá para você fazer uma ligação importante em relação a isso, né? Mas assim, o Instituto Vladimir Herzog completa esse ano 11 anos de vida, e ele foi justamente criado pelos amigos do Vlado e pelos familiares do Vlado, que acompanharam todo esse processo de dor da perda do assassinato do Vlado. E o Vlado passou a ser um símbolo importante de resistência democrática, né? Quando o Vladimir Herzog foi assassinado em 1975, por muito trabalho da Clarice Herzog, que não aceitou, em hipótese alguma, né, a versão de suicídio, né, e exigiu a verdade nesse processo todo, e procurou, né, como a Zuzu Angel procurou até os Estados Unidos, a Clarice Herzog virou o Brasil,
né, o Dom Paulo Evaristo Arnes, sindicatos, jornalistas, amigos, e começaram, né, e conseguiram organizar o primeiro ato público contra a ditadura, né, e não era online, não, naquela época, era na Praça da Sé, um ato ecumênico com as principais religiões, né, pedindo o fim da ditadura e pedindo, né, a verdade e pedindo justiça pela morte do Vlado. Dizem, né, que a partir desse ato você acaba começando a ter um movimento de, né, retomada da discussão, de abertura, né, e da redemocratização no Brasil. Então, em torno dessa luta da Clarice Herzog, em torno, né, do legado do Vlado, né, que era um ativista, né, era um jornalista que, sobretudo, defendia os direitos humanos, defendia a democracia e, sobretudo, a liberdade de expressão. Né? Ele era um jornalista extremamente comprometido, né, que defendia a liberdade de expressão. E foi morto, né, foi assassinado, foi morto sob tortura no DOI-CODE de São Paulo, quando ele se apresentou de forma voluntária. Ele foi lá se apresentar para prestar depoimento porque estavam procurando ele, e saiu de lá morto. Né? Então, os familiares, os amigos do Vlado, né, depois de um tempo, então isso há 11 anos atrás, criaram o Instituto Vladimir Herzog. O Instituto Vladimir Herzog, por conta dessa história do Vlado, né, ele se pauta hoje sobre 3 grandes eixos estratégicos que têm a ver com a história do Vlado e com a morte e a vida dele. Um deles é porque nós acreditamos que o Brasil é um país violento, né, estruturalmente violento. Nós entendemos, e o Vlado lutava por um país democrático e por uma cultura de paz, nós entendemos que seria fundamental que o Instituto Vladimir Herzog se estruturasse em torno da educação e direitos humanos. Você não muda uma cultura de violência, né, se você não trabalhar com a educação. Então, esse é um dos eixos. O outro eixo, né, é a liberdade de expressão. Não existe democracia em nenhum país do mundo se você não garantir a liberdade de expressão. Então, esse é um outro eixo. E o terceiro eixo é o direito à memória, verdade e justiça. Né? Se o Brasil não se olhar, se o Brasil não conhecer a sua história, e se o Brasil não responsabilizar judicialmente os responsáveis pela tortura, né, pelos crimes de lesa humanidade, né, pelos crimes de desaparecimentos forçados, nós não seremos nunca um país democrático vivendo plenamente uma democracia. Então, o Instituto se fundou nesse tripé, e todos os seus projetos, seus trabalhos vão em torno disso daí. Né? E aí, vindo para aquela sua provocação, governo, agora sociedade civil, né? A primeira coisa que eu cheguei no Instituto Vladimir Herzog era dar um pouco uma organicidade, uma organização sobre isso que eu te falei agora. Antes estava tudo meio misturado, né? Então a gente organizou direito e tal. E quando a gente discutiu o eixo direito à memória, verdade e justiça, a primeira coisa que eu fiz é o seguinte: eu vou fazer na sociedade civil o que eu não consegui fazer no governo a pedido da Comissão Nacional da Verdade. E nós criamos, depois de uma grande discussão, o núcleo de monitoramento das recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Né? Então, é o Monitora CNV, que chama. Né? Nós decidimos, inicialmente, 5 recomendações que nós julgamos as mais importantes, para que a gente pudesse monitorar sobre a situação de cada uma dessas recomendações e a gente construir, fazer um planejamento estratégico de advocacy para que o Estado brasileiro cumpra essa recomendação. Então, por exemplo, uma dessas recomendações é a reinterpretação da lei da anistia. Nós entendemos, junto com muitas outras instituições brasileiras, né, de organizações, de que se o Supremo Tribunal Federal não rediscutir a lei da anistia, né, e não fizer uma nova reinterpretação, o Brasil jamais conseguirá ter uma democracia plena. Nós sempre vamos estar vivendo com esse monstro que nós estamos vivendo hoje, com ameaças à democracia. Então, para isso, nós o que fizemos? Nós fizemos um mega de um relatório sobre a lei da anistia, a situação, né, e que se encontra todo o debate em torno da lei da anistia, e nós estamos entrando como um amicus curiae, né,
nós conseguimos se associar a 2 escritórios importantes de advocacia, um de Nova York, chamado Van Center, e um Matos Filho, que é um dos maiores escritórios de advocacia de São Paulo, né? E entramos como um amicus curiae de uma DPF 320, que foi impetrada pelo PSOL, né? Que pede a reinterpretação da lei da anistia. Nós ainda não fomos aceitos pelo Supremo Tribunal Federal, né? Como amicus curiae. Nós temos muita esperança que vamos ser aceitos, né? Agora temos um problema a enfrentar, né? O relator dessa DPF, né, sobre a lei da anistia é o Toffoli, que foi delegado pelo presidente do Supremo hoje, que é o Fux. O problema é que o Toffoli, no nosso entendimento, ele deveria ser impedido de ser relator, porque o Toffoli fez parte do processo, né, que levou à interpretação que tem hoje, quando o Eros Grau foi o relator em 2009, porque o ministro Toffoli era o ministro da AGU, né, e que fez a defesa do Estado na época. Então, no nosso entendimento, isso deveria ser um impedimento. Agora, é importante que a sociedade civil, de alguma forma, entre com, né, com um pedido ou uma consulta sobre o impedimento do ministro Toffoli de ser o relator. Seria muito ruim, no nosso entendimento, que o ministro Toffoli fosse o relator desse processo agora, neste momento. Primeiro, porque ele é novo, ele vai ficar por muito tempo. E essa discussão, mesmo que fique por muito tempo e ficar com ele já se posicionou sobre isso quando ele era da AGU, né, completamente contra, dizendo que a lei da anistia foi um ajuste de contas com o passado e tem que ficar assim, sabe? Então, é difícil você discutir. Claro que nós temos esperança. A Carmen Lúcia mudou seu voto depois de tanto tempo, né, sobre a Lava Jato. Sempre há uma esperança, né? Esperança equilibrista, né? Mas o próprio regulamento, pelas informações que nós temos, né, nessa situação, ele deveria ser declarado impedido, né, de ser o relator. Mas nós estamos trabalhando com isso. Então, o que nós queremos fazer no Instituto Vladimir Herzog em relação às várias recomendações, mas em relação a isso, por exemplo? Rogério, a Eugênia estava colocando ali que tem uma hashtag que o pessoal tem usado, o Reinterpreta Já STF. Reinterpreta Já STF, né? Que é da campanha aí do movimento Vozes do Silêncio, né? Então, acho que é bem legal o pessoal usar nas redes Reinterpreta Já STF, do movimento Vozes do Silêncio aí, de outros movimentos que apoiam, porque eu acho que a gente precisa dessa forte mobilização mesmo da sociedade civil, né, de diferentes setores aí, para que a gente pressione o STF para ter um outro resultado. Mas diga, Rogério. Eu quero depois voltar nisso aí, eu acho que a Eugênia é legal também falar, porque a gente está junto nesse processo do Reinterpreta Já, né? Mas nós estamos fazendo um planejamento que a gente quer fazer uma ampla mobilização nacional pela reinterpretação da lei da anistia. Tá? Então, nós estamos planejando discutir em todo o Brasil, nas OABs, nas Assembleias Legislativas, nas Comissões de Direitos Humanos, na Câmara Federal, né, envolvendo os ministérios públicos em todos os estados, para discutir a lei da anistia, porque é evidente que, se você não discutir, a população não tem a menor ideia da importância sobre a discussão da lei da anistia. E se a população não ampliar o seu entendimento sobre esse processo, não vai ter mudança nenhuma sobre essa lei da anistia. Então, nós queremos inaugurar, a partir deste momento, um amplo debate nacional nas rádios, televisão, jornal, nas redes sociais, nas OABs, nas assembleias, sobre a questão da lei da anistia, para a gente fazer esse debate que estamos fazendo aqui agora com você e com os ouvintes que estão aqui presentes. Então, estamos organizando, debatendo isso e tal. Eu acho que a Eugênia poderia entrar e falar um pouquinho do Vozes do Silêncio, né, que tem muito a ver legal, agora... Eugênia. E tu falou da OAB, né? E Eugênia, a causa da saída da Eugênia, da demissão da Eugênia pelo Bolsonaro, é porque a Eugênia emitiu uma nota, né? Se manifestou em nome da comissão quando ele ali atingiu o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, sobre a questão de saber, né, a verdade sobre o ocorrido com o seu pai aí, né, sobre o crime
do Estado brasileiro contra o seu pai. E a Eugênia imediatamente fez uma resposta ao presidente da República, contrapondo o presidente da República, foi um dos elementos, né, Eugênia? Com certeza que levou essa decisão. Acho que tu está sem som. Na verdade, não foi nenhuma resposta. Ele disse, né, que ele sabia a versão correta da morte, né, do Fernando Santa Cruz. Então, naquele mesmo dia, eu fiz um ofício para ele, para o presidente da República, pedindo, tendo em vista que já está consolidada a versão da Comissão Nacional da Verdade, que a Comissão Especial sobre Mortes já havia emitido um atestado sobre a condição da morte do Fernando Santa Cruz. Esses atestados que nós dissemos para vocês, um atestado, o Estado brasileiro reconhecendo, né, essa morte. Então, nós notificamos o presidente para que ele, então, rapidamente viesse esclarecer o conteúdo da sua fala, né, diante de todos esses reconhecimentos oficiais. Esse ofício chegou lá, certo, no dia seguinte, e no dia seguinte mesmo eu fui exonerada. Aliás, eu nem soube que tinha sido, né, eu soube pela imprensa ainda no dia seguinte. Foi um embate interessante, né? Eu sempre coloquei muito como papel da Comissão sobre Mortos esse papel de apoio às famílias, né? De reparação. Tudo que a gente trabalha num órgão sobre isso, a gente está trabalhando para reparar as famílias. E a primeira coisa é ter em vista, né, a dignidade da família, não de maneira alguma promover, né, alguma coisa que vá revitimizar as pessoas que já são tão sofridas, né, versões contraditórias. E também dentro dessa experiência, quando a gente ouve esse tipo de fala contraditória, isso lembra bem a coisa do porão, né? Eu conto diferentes histórias, eu desapareço e depois eu também desapareço com a honra dessa pessoa, né? Eu falo mal dele, eu falo que ele era ruim com os filhos, eu falo que não foi bem assim que ele morreu. Então é uma maneira também, né, de você atacar a honra, a dignidade dessa pessoa que morreu e com isso, mais uma vez, revitimizar as famílias. Então, obviamente que eu não assistiria em silêncio esse tipo de fala, né, no Brasil, do presidente da República, não dava para ficar em silêncio. Então, imediatamente, quando eu soube, fui procurada, eu tomei aí uma atitude de defesa, realmente, das famílias e dizendo que ele tinha que falar a verdade. Obviamente, então, logo ele disse, agora eu demiti porque o presidente agora é de direita, né? Na minha opinião, ele cometeu ali um ato extremamente falho, ilegal, né? Porque isso não é motivo nenhum para você demitir alguém que está ocupando, né, um órgão de Estado e não de governo. Mas também falaste, o Rogério também, sobre essa questão das decisões do Poder Judiciário, né? A gente teve recentemente também aquela ação movida pela deputada Natália Bonavides, né, para que não se comemorasse, né, o aniversário do golpe militar, né, ou se comemorasse a ditadura militar no país. Ela ganhou uma liminar numa primeira instância, uma decisão de primeira instância, e o TRF-5 reviu esta decisão na semana passada, né, possibilitando que o governo possa fazer essa comemoração, que é algo completamente contrário à nossa Constituição Federal, né, Eugênia? Então, assim, a gente vê que esta queda de braço, ela está no Poder Executivo, com o Poder Executivo atual, do Jair Bolsonaro, mas ela também está muito disseminada nos outros espaços do Estado brasileiro, né? O Poder Judiciário, ele tem um papel importante ainda a cumprir nesse processo de justiça, né, para todas as vítimas da ditadura, e como também um guardião também da nossa Constituição. Acho que isso era importante. Queria que vocês comentassem um pouco isso. O Instituto Vladimir Herzog entrou, né, com uma ação junto com a deputada Natália, né? Nós já havíamos entrado no ano passado com um pedido na ONU, né, sobre essa questão, na medida em que o Brasil assinou os acordos internacionais de forma voluntária, né, e a gente tinha um entendimento de que
a declaração do Bolsonaro do ano passado e retrasado, né, e do seu governo, né, poderia ser enquadrado em crime de responsabilidade por autorizar essa comemoração de um golpe, né, que promoveu tantas mortes, tanta tortura e tanto desaparecimento, né? E no nosso entendimento, é crime fazer apologia à ditadura militar. Isso já está em várias leis, né, contemplado sobre isso. Bom, agora, novamente, né, ele conseguiu essa vitória na quinta região, né, derrotando esse pedido da deputada Natália Benevides, do PT do Rio Grande do Norte, né, e estamos discutindo o recurso, né, de entrar sobre isso, e a gente acha que é completamente um absurdo, né, essa discussão agora, né, essa discussão de reconhecimento do golpe, de comemoração do golpe. Né? Eu estava lendo hoje que o próprio ministro, né, vários ministros do próprio Supremo já estavam se manifestando um pouco sobre isso também, né? Mas então, assim, o que nós precisamos fazer, né, em primeiro lugar, é lutar de todas as formas, tanto do ponto de vista jurídico, né, e também ir para as ruas, ou melhor, ir para as redes neste ano, né, denunciar o que é a ditadura e dizer ditadura nunca mais e reinterpreta já. Então, nós estamos fazendo já há 3 anos... Vamos puxar essa hashtag agora, pedir para a nossa rede da resistência colocar aí, né? Uma tag, ditadura nunca mais, reinterpreta já, STF, democracia sempre. E torturador não pode ser anistiado, né? E há 3 anos atrás, nós, né, a doutora Eugênia estava muito envolvida diretamente com isso, o Instituto Vladimir Herzog também, e o Núcleo de Memória também, com mais os familiares, nós resolvemos fazer, né, uma atividade contra a ditadura militar, contra o golpe militar, no dia 31 de março, no Parque Ibirapuera. Nós estávamos, na época, organizando a atividade, assim, e a doutora Eugênia, que é uma pessoa muito otimista, ela achava que nós ia ter em torno de 700 pessoas, 1.000 pessoas no ato, né? E a gente não dá para esse tema, né? A gente ficava naquela discussão, vai ter muito menos... Mas eu acho que a doutora Eugênia sabia que ela tinha um assessor importante, que foi o próprio Bolsonaro, né? Que convocou a comemoração do golpe. E isso foi uma ajuda tremenda, e nós tivemos mais de 12.000 pessoas com velas acesas no final da tarde, né, e um movimento Vozes do Silêncio, entre que todo mundo, nós fomos até o monumento criado pela Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, na época do prefeito Haddad, depositar flores, né, e ler um manifesto contra o golpe militar. Né? E é interessante que depois desse ato, nós fizemos o ano passado, de novo, aí foi online, um grande ato lindo online, né? A doutora Eugênia envolvida diretamente nesse processo todo, e nós já tivemos outras organizações junto, o Grupo Tortura Nunca Mais, alguns outros estados e tal. E esse ano, novamente, nós estamos organizando um ato mais nacional, porque tem gente de Porto Alegre, gente de Rio Grande do Norte, de Recife, de Ceará, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, gente de todo o Brasil, né, construindo uma grande mobilização no dia 31 de março. Né? Então, e a grande chamada esse ano desse ato é hashtag reinterpreta já STF. Né? Muito bom, Rogério, muito bom. Vamos envolver a nossa turma. Tem um pessoal ótimo lá também no Sul, pessoal que está nos acompanhando do Comitê Carlos de Ré, lá nosso querido amigo Raul Elvanger e outros companheiros lá que militam há anos neste tema, muita gente acompanhando a nossa live aqui na Rede da Resistência, de vários lugares do Brasil, né, algumas pessoas do exterior, amigas aqui da Espanha, né, de Londres, pessoal que já é meio assíduo aqui nessa Rede da Resistência aqui
do canal do deputado Paulo Pimenta, tanto no YouTube quanto no Facebook. Nossa querida amiga Márcia Soares, temos parceiros antigos aqui de diferentes lutas, a Cláudia Dutra, Soares, e a Cláudia. Tu falou desse eixo da educação em direitos humanos, né? Eu tive essa alegria em participar aí da equipe do Ministério da Educação, da Secretaria, né, de Educação Continuada, Diversidade e Inclusão, justamente no momento que nós tentamos estruturar, né, esta área da educação em direitos humanos, que a querida Érica Pisaneschi foi a nossa diretora lá desta área. Tínhamos o Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos no governo, né, trabalhamos muito com a Margarida Genevois, né, junto com o querido Solon, junto com a Maria Vitória Benevides e tantos outros nomes dedicados a este tema da educação em direitos humanos, que realmente, para a gente alterar a cultura, a educação é um espaço estratégico para que a gente possa ter essa transformação na raiz mesmo da sociedade brasileira, mas para isso o Estado tem que ter este compromisso com essa nova política. Para fechar, né, estamos aí, à véspera do dia 31, mais uma vez, né, firmes na defesa da democracia. Qual é a mensagem que vocês querem deixar para essa semana? Essa semana que é uma semana especial, triste, né, porque lembra um capítulo triste da história do Brasil, mas, ao mesmo tempo, tem sempre esta esperança a partir dessas novas gerações, Rogério, também, e Eugênia, que passam a conhecer a história e se mobilizam, né, por justiça, por verdade, pela reparação. Então, qual é a mensagem, né, para quem está nos assistindo, para que a gente chegue aí no dia 31 afinadíssimo, com todos juntos, irmanados em todo o país, numa resposta firme em defesa da democracia. Fala aí, Eugênia. Eugênia? Acho que está travando da Eugênia. Pode, quem sabe tu vai, Rogério, enquanto ali acho que está cortando. Então, vê até a Eugênia... Bom, destravou? Acho que descongelou agora. Fala aí, Eugênia. Oi, acabou de abrir meu fone. Descongelou? Bom, dá um recado. Descongelou. Aqui em casa e o lugar Pode falar. É muito bom. A casa fica muito ocupada de lives. Bom, pessoal, quero convidar aí a quem puder se juntar à campanha, hashtag Reinterpreta Já STF, tortura não tem comemoração, tortura não tem perdão. Nós precisamos estar muito, muito atentos, né, fortes, porque é impressionante, né, essa tentativa de mudar a narrativa da história. E a gente acha que do Supremo Tribunal Federal, infelizmente, ainda não ter cumprido a decisão da Corte Interamericana, eu acho que isso tem sérios danos ao país. E a gente precisa dar um basta nisso. Chega de impunidade, chega de repetir os atos do passado, chega de continuar produzindo violência, desaparecimento, tratando os seres humanos como se tivessem grupos mais suscetíveis à morte que outros, e chega de morte, né, gente? Precisamos lembrar que a gente tem que lutar aí pela liberdade, e para isso tudo acontecer é preciso justiça. Muito bem, vamos colocar as hashtags aí. Então, tortura não se comemora, ditadura nunca mais, reinterpreta já STF. Vai lá, Rogério, traz tua mensagem aí final para nós fecharmos a nossa live aqui na Rede da Resistência. Bom, eu gostaria de ficar mais um tempão aqui, né? Tá boa a conversa. Eu queria dizer o seguinte, ó, em primeiro lugar, Miziara, né, eu quero começar com uma fala que você falou sobre a questão da direita, né, de extrema-direita, e até o Bolsonaro, né, falou, bom, eu sou de extrema-direita e etc.
Eu acho que esse não é o problema, né? Em qualquer democracia, você entende que é possível um governo de extrema-direita ou de direita chegar ao governo, não tem problema nenhum. E você conviver com um Estado democrático dentro das regras, na próxima eleição você vai e derrota, né, e isso faz parte do Estado de Direito. Né? O problema, né, é você não respeitar o Estado de Direito. O problema é você não respeitar a democracia. O problema é você rasgar a Constituição. O problema é você dar um golpe numa presidenta sem crime de responsabilidade. Né? O problema é você prender uma pessoa que vai concorrer à presidência da República porque ele pode ganhar, né? Sem provas. Né? O problema é você ameaçar com milícia, ameaçar, né, fechar o Supremo e o Congresso e não acontecer nada porque as pessoas têm medo. Isso que é um problema. E por que isso acontece? Isso acontece porque nós não fizemos justiça no Brasil. Porque os assassinos, os torturadores, não foram responsabilizados judicialmente. Né? Por que nos Estados Unidos o Trump tentou fazer e foi... Né, só não foi preso, mas foi sufocado, porque as Forças Armadas americanas não bancaram a loucura do... Loucura não se fala isso, né? A imbecilidade, o golpismo do Trump. Por que o general Videla, né, que eu, com muita honra, né, tive a honra de ir na praça, na frente da URGS, em Porto Alegre, fazer, né, uma mobilização no movimento estudantil para proibir a troca de nome da praça para Videla, e a gente botou uma placa, né, a Praça da Paz. Né? Por que o general Videla, né, morreu na prisão? Né? Porque ele, né, cometeu crime de lesa humanidade. E no Brasil, não. No Brasil, se você não faz isso sobre o passado, esses monstros voltam. E é isso que está acontecendo hoje no Brasil, com ameaças, com milícia, com desrespeito. Então, na verdade, nem saíram, né, Rogério? Permaneceram nas estruturas do Estado brasileiro. Exatamente, exatamente. Então, o que a gente quer? O Bolsonaro tem uma política deliberada, né, de promover a pandemia e o Covid. Por quê? Ao promover a pandemia e o Covid, ele impede de que a população vá para as ruas para protestar contra a falta de emprego, contra os absurdos que estão fazendo, e isso ele mantém na instabilidade, né, tentando compor no Congresso, aqui, lá, e as milícias, as redes sociais. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ir para as redes sociais. Nós temos que usar todos os instrumentos possíveis para dizer que a gente quer mudança na estrutura que permite que não se faça justiça no Brasil. E, para nós, essa palavra de ordem hoje é reinterpreta já STF. Torturador tem que ser preso. Tortura não se comemora. Né? Sequestradores, desaparecimentos, assassinos não podem ser anistiados nunca. E é isso que a gente tem que fazer. Então, como tem gente aí da Espanha, né, tem gente da Inglaterra, tem gente de várias partes do Brasil, de Brasília, né, vamos se somar e fazer algum gesto, né, no dia 31 de março contra a ditadura militar e botar o hashtag reinterpreta já STF. É isso. Gente. Vamos fazer uma ocupação nas redes, com um cartazinho com a hashtag, né? Exatamente. Interpreta já STF, ditadura nunca mais, democracia sempre e tortura não se comemora, né? Isso. Então vamos lá, todos juntos no dia 31, acho que essa grande corrente aí em defesa da democracia, né? E lembrar para que nunca mais se repita esse tipo de crime, né? Para que nunca mais aconteça, né? A gente não deve esquecer para que nunca mais aconteça mesmo esse tipo de crime de lesa humanidade, né? Então, esse tipo de crime, ele não tem como ser anistiado, eu acho que isso é muito importante, né? São crimes contra a humanidade, e eu acho que a gente precisa manter essa bandeira, como vocês mantêm aí, muito firmes, né? Essa bandeira em defesa da justiça, em defesa da memória, da verdade,
em defesa da vida dos que estão aqui, né, e que enfrentam, né, todas as formas de violência do Estado brasileiro, todas as formas do autoritarismo, né, e que cotidianamente são vítimas ainda desta herança da ditadura militar, né. As diferentes são aí aqueles que são familiares de pessoas exterminadas, assassinadas pelo Estado brasileiro, né, que é muito comum nas nossas grandes cidades, nas favelas, né, mas também no campo, nos diferentes conflitos que nós temos nesse país. Então, que a gente possa, de fato, entrar 2021 com uma pequena esperança aí de que nós vamos ter uma forte mobilização da sociedade brasileira em defesa da democracia, e que a gente não vai permitir, né, que ela seja mais uma vez violada, né, e que não tenhamos mais pessoas vítimas, né, desses atos autoritários de força, e infelizmente tendo por protagonismo o próprio Estado brasileiro. Então, quero muito agradecer a vocês, agradecer a nossa audiência, nosso pessoal aqui, tanto no YouTube como no Facebook, né, quem chegou depois pode assistir, né, em outro horário essa nossa live, agradecer muito a disponibilidade da Eugênia, eu sei que é bastante difícil a tua agenda, Eugênia, muitas lutas aí, trabalho, a tua também, Rogério, agradecer muito a disponibilidade de vocês, para estar dialogando, mas considerei assim que este era um tema fundamental nesta semana, não imaginava que o dia também ia ser um dia quente, né? Estamos aqui todos tentando compreender os movimentos do presidente Jair Bolsonaro e essas mudanças todas de governo, né? Mas estamos também firmes porque nós sabemos que estamos do lado certo da história. Eu acho que isso é muito importante, né? Ter essa tranquilidade de estarmos do lado certo da história. Muito obrigada aí a cada um e a cada uma que nos acompanharam, e a ti, Eugênia, e a ti, Rogério, pelas suas trajetórias, também pela sua luta. Muito obrigado. Obrigada. Beijo para todos. Boa noite, pessoal.